Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Erika e eu conto nesse canal a minha vida na Inglaterra. Bom, gente, e no vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou voltar lá atrás de novo pra contar as minhas experiências como cleaner na Austrália. Até porque quando a gente vai morar fora, a gente tá sempre sujeito a trabalhar com limpeza, né? Não só na Austrália, mas aqui também na Inglaterra e em vários outros países. Então eu quis trazer essas experiências pra vocês. E até por isso, assim, que eu quis fugir do cleaner quando eu cheguei aqui, por conta dessas minhas experiências. É claro que pra mim também não deixava de ser uma opção, até porque eu já tinha feito isso antes, eu já tinha uma experiência, já sabia como fazer limpeza na casa dos outros, então quando eu cheguei aqui eu tava aberta a isso, mas não foi algo que eu procurei logo de cara. Também até hoje não é algo que eu descarto, é uma coisa que se em algum momento eu precisar fazer, eu vou fazer sem problema nenhum, porque o que importa é ter dinheiro pra pagar as contas. Mas, enfim, foram experiências um tanto quanto... Algumas não foram tão ruins, tá? Mas teve umas que foram muito, muito péssimas e eu vim compartilhar aqui com vocês. Bom, a primeira casa que eu limpei, eu já contei pra vocês nesse vídeo aqui de meus trabalhos na Austrália. Eu não vou voltar nessa casa pra contar, porque foi muito traumatizante. Quem assistiu o vídeo sabe quão traumatizante foi aquele monte de areia na casa da mulher. Então eu não quero voltar nessa história. Mas vamos lá pra segunda casa que eu limpei. Então, essa primeira, a mulher, ela não gostou muito de mim. A princípio, quando a agência que eu trabalhava me ligou e disse que a mulher não queria que eu voltasse lá, eu fiquei muito feliz, gente, porque nem se ela quisesse eu ia querer voltar lá. Só que aí logo em seguida, né, deu um baque do tipo, putz, a primeira casa que eu limpei, a mulher não gostou. E agora? Mas a mulher me deu mais uma chance, né, a dona da agência, e ela me deu uma segunda casa, foi a minha segunda experiência pra limpar. E já era uma casa assim fixa. Era uma vez por semana, a cada 15 dias que eu tinha que limpar lá, e eram 3 horas de limpeza. Essa segunda casa foi bem tranquila, era uma casa nova, assim, reformada, então tava tudo lindo. Limpar aquela casa não era difícil, a mulher também não deixava a casa muito bagunçada, então, sei lá, o que mais dava trabalho, assim, o que sempre dá mais trabalho é limpar a cozinha e limpar banheiro, mas fora isso, assim, o resto da casa era muito tranquilo, então em 3 horas, assim, eu sempre conseguia limpar a casa inteira, sempre sobrava tempo e aí eu fazia alguma coisa extra, às vezes eu limpava o ventilador, limpava as janelas, assim. É claro que, sei lá, por cima também não jogava água e tal. Era tudo naquele tempo de 3 horinhas. E outra coisa que eu também gostava muito nessa casa era que ela tinha o aspirador e o mop, então eu não tinha que andar com um trambolho, né? Aquele carrinho de cleaner pra cima e pra baixo, né? Pra essa mulher eu só levava uns 3 produtos ali de limpeza, uns paninhos e já era. Então era muito prático. Aí depois disso, eu peguei mais uma outra casa regular, que daí era uma vez por semana, toda semana. E aí eu dividia com uma menina, então eram as duas limpando essa casa. Era uma casa bem grande. E aí eu limpava os quartos, o escritório e a sala de TV. E assim, eram 4 quartos lá, sendo que 3 eram de umas crianças, acho que elas tinham, sei lá, uns 12 anos no máximo. Aí tinha umas mais novinhas, né? Então era sempre muito bagunçado os quartos das crianças, pelo amor de Deus. E uma coisa que eu percebi é que eu trabalhei lá nessa casa por uns 2 meses ou 3, e eles nunca trocaram roupa de cama. E nunca pediram pra gente trocar também. Pode ser que eles tivessem lavado e colocado na máquina de secar e colocado ali de volta e eu não percebi? Pode ser. A roupa de cama tava suja e continuou suja durante 3 meses. Dava pra ver a sujeira nela. Marcas de sujeira. Gente, o que acontece? Eu tava lá limpando uma das vezes, né, plena. E aí eu vi que entre os quartos e a sala tinha um móvelzinho assim, que tinha umas coisinhas, tipo como se fossem umas caixinhas. E aí tinha decoração, foto, etc. E tinha um quadrado que ele abria, como se fosse uma caixa. E aí era um fundo assim, que não dava pra ver pra onde ele ia parar, o fim desse fundo. E aí eu cismei na minha cabeça que ali poderia ser a lavanderia. E aí eu dividia, né, a casa com essa menina e ela limpava a parte de baixo. E aí eu falei pra ela, será? Eu mostrei pra ela esse buraco, aí eu falei, será que se taca aqui é tipo, sei lá, pra tacar a roupa e ir direto pra lavanderia? Porque algumas casas têm isso, de você tem um buraco, assim, geralmente no armário, ou dentro do quarto, ou no banheiro, que tem um tubo que vai direto pra lavanderia, sei lá, de repente pro tanque, enfim. Eu já tinha visto isso, tá? Não tirei da minha cabeça. Mas nessa casa eu não sabia. Daí eu falei pra ela, olha, eu vou jogar um negócio aí e você vê se cai aí embaixo. E aí acho que eu joguei uma meia, alguma coisa assim. A meia tava preta de suja, e aí eu joguei a meia ali. Puf! Aí eu falei pra ela, gritei ali da escada, porque a gente tava sozinha na casa. Eu falei, ai, chegou aí embaixo a meia? Aí ela falou, não. Então assim, eu não sei onde foi parar essa meia, talvez ali fosse pro lixo mesmo, não pra lavanderia, muito provavelmente, né?
Eu joguei a meia da criança no lixo, sem saber. E aí foram essas duas casas regulares que eu tinha, uma a cada 15 dias e uma vez por semana. Ou seja, não ganhava quase nada de salário. Bom, ainda com essa empresa, isso foi o quê? Uns 2 meses depois que eu tava trabalhando lá, se eu não me engano, eu entrei de férias da escola. E acho que eu já cheguei a comentar que eu estudava de quinta e sexta de manhã, que são os horários que eles mais querem que as pessoas limpem as casas deles, de quinta e sexta de manhã. Então, eu perdia muita casa regular por conta disso. E aí, quando eu cheguei nas férias, eu tive a infeliz ideia de avisar a agência que eu tava 100% disponível. Só que aí, o que acontece? São férias, né? Então eles não iam me dar uma casa regular pra eu limpar de quinta e sexta, porque depois, daqui a um mês, eu ia voltar até a aula normal e aí eu não ia conseguir acompanhar a casa. E aí eles me deram os casuals. Eu cheguei a comentar nesse vídeo de trabalho que casual é a pior coisa do mundo, né? Eu não gosto nem de lembrar, eu juro por Deus. Mas vamos lá. O primeiro casual que eu lembro que eu fiz foi uma mulher que ela me chamou pra ir na casa dela 6 horas da tarde. Já começou errado, né? 6 horas da tarde por fazer 3 horas de limpeza lá. Então eu já ia sair 9 horas da noite. Era uma casa que eu não lembro se eu peguei 2 ou 3 conduções pra chegar lá. Não consigo me lembrar agora, mas eu lembro que era longe para um caramba. Acho que eu saí de casa, tipo assim, umas 4 da tarde pra eu chegar na casa 6. Eu devo ter chego, sei lá, uns 10 minutos adiantada. Foi uma coisa assim, foi muito longe. E aí, quando eu cheguei lá pra limpar a casa da mulher, era tudo carpete. Mas não dava pra enxergar o carpete, gente. Tanta sujeira que tinha. Porque o que é o casual? É quando a casa tá de ponta cabeça, que a pessoa não dá mais conta, que ela já não limpa há dias, meses, quem sabe anos. Porque parecia que era anos. E aí ela fala, vou chamar uma cleaner. E, gente, não dava pra ver o chão naquela casa. Mas enfim, quando eu lembro que eu limpei, sei lá, os 3 quartos primeiro, que eram de 2 crianças e do casal. Dava vontade de tirar aquela foto before and after, o antes e o depois, porque tava horrível e aí depois ficou uma graça. Mas nisso, o meu aspirador, que era simples, né, porque eu tinha que carregar ele pra cima e pra baixo, então não era um aspirador pesado. Ele parou de funcionar umas 2 vezes, porque era tanta coisa pra eu aspirar que ele não deu conta, ele não aguentou. O banheiro da mulher, quando eu vi, eu achei tipo, tá ok, vou limpar. Agora eu vou falar uma coisa bem nojenta, então eu espero que você não esteja comendo pra eu contar isso. Assim, tava ok pra limpar, a privada não tava toda cagada, mas sabe aquela vassourinha assim que fica lá da privada pra você limpar a privada? Ela tava toda cagada. Sabe quando a privada entope? Aí você tá dando descarga e não funciona, aí de repente você usa o quê? Um desentupidor? Então a pessoa pegou aquela vassourinha pra desentupir, entendeu? Aquilo não deve ter funcionado. E a vassourinha tava toda marrom. E na hora que você puxa, vinha um cheiro que eu fiquei, gente. Foi uma das vezes que, assim, que eu questionei a minha vida. Eu questionei o que eu tava fazendo ali. O que eu tinha feito com a minha vida. Tava muito nojento, meu Deus do céu. E eu não lembro agora o que eu fiz pra limpar a privada. Porque geralmente o que a gente faz? A gente joga ali o pato, né, o produto, e pega essa vassourinha e vai limpando, né? Como que eu vou limpar com a vassourinha que já tá suja? Eu não faço a menor ideia do que eu fiz. Eu apaguei da minha vida, eu não consegui apagar a parte que eu vi aquela vassourinha toda marrom, mas eu quero também apagar isso daqui nos próximos anos. E aí depois eu fui pra pior, eu pensei que eu tinha passado pelo pior, né? Mas daí eu fui pra cozinha. E a mulher, ela me inventou de limpar tudo assim por dentro. Eu só tinha 3 horas. 3 horas eu dava conta de limpar a primeira, aquela segunda casa que eu comentei com você, que era uma casa nova, reformada, a mulher limpava, não deixava tanta sujeira, era uma casa de 3 quartos e tranquilo, limpava, às vezes sobrava um tempinho. Nessa casa, não, eram 3 quartos, só que era casual. Era aquela casa que não dá pra limpar em 3 horas, porque a pessoa já não limpa há 3 anos. Não sei se faz tudo isso. Mas enfim, ela já não limpava há muito tempo, entendeu? Então em 3 horas já não dá pra limpar a casa inteira por si só. E ela ainda queria que eu limpasse dentro das coisas, então o que não é normal, assim, lá nessas limpezas que a gente faz, se a gente vai limpar a cozinha, por exemplo, dificilmente a gente vai limpar dentro da torradeira, dentro da tostadeira, dentro da geladeira, só se você limpa lá toda semana, 2 vezes na semana, que a casa não tá suja, então sobra tempo de você limpar esses extras. No geral, a gente não limpa dentro das coisas, então ela queria que eu limpasse dentro da air fryer, dentro sei lá do que, dentro sei lá do que lá. O fogão dela tava tão sujo, porque assim também, quando a gente limpa essas casas em 2, 3 horas, não dá pra gente limpar o fogão. A gente tira as grades e limpa ali em volta. Se alguma coisa na grade dá pra ver que tá, sei lá, derrubou molho, alguma coisa assim, a gente limpa só aquela partezinha ali, porque não dá tempo de limpar toda a grade, todas as bocas, deixar secando,
terminar de limpar o fogão, colocar tudo de volta e fazer tudo isso em, tipo, 15 minutos, que é o tempo que a gente tem pra limpar uma cozinha. Não dá tempo. E aí eu lembro que ela fez eu limpar, tipo, muito a cozinha. E tava muito suja, assim. Não era um fogão que dava pra você passar ali a buchinha e limpar. Tava muito suja, tive que deixar de molho, limpando outras coisas. O chão tava muito sujo, derrubaram sei lá o que ali, além de comida, assim, tava muito sujo. E aí ela me pediu pra ficar mais 1 hora lá. Muito relutante, mas fiquei. Porque não dava tempo de eu tava na metade da cozinha, assim, já tava dando tempo, sabe, de eu ir embora. Eu avisei ela dela, e você pode ficar mais 1 hora. Daí eu falei, não, tudo bem, eu vou só avisar aqui a agência, né? Então foi essa casa. Eu peguei depois uma outra casual, que era numa casa de um senhor, que tava muito suja, mas assim, embaixo do sofá dele não dava pra enxergar o chão, porque tinha um monte de comida, um monte de pipoca, não sei como não tinha bicho ali. Se é que não tinha, né? E eu lembro que eu aspirava, e o aspirador parava de funcionar. E assim, o certo era eu arrastar o sofá pra conseguir aspirar ele inteiro, limpar tudo embaixo. Mas eu tinha pouco tempo, né? A gente não tem um tempo de mover os móveis, de tirar a cama de lugar, de tirar o sofá de lugar em 3 horas. Era uma casa que tinha 4 quartos, se eu não me engano, mais um escritório, mais a cozinha e mais essa sala. E mais 2 banheiros. Não dava pra fazer em 3 horas nem no dia a dia. Piorou num casual, que é quando a casa está horrível. Aí eu lembro que eu não tirei tudo debaixo do sofá, porque não dava, meu aspirador não ia, e eu não ia mover o sofá porque não dava tempo. E aí tava uma bagunça, sala, as coisas jogadas. Na hora que eu fui limpar o banheiro, gente, não é nem de sujeira de privada, não. Era o ralo do chuveiro, sabe o ralinho? Que eu já acho nojento, é o meu próprio cabelo dali. Eu tiro, mas tiro. Imagina dos outros. Meu coração. Ali foi meu segundo questionamento da vida, né? Eu tive aquele da outra casa, aí dessa casa de novo, questionei minha vida. Porque eu tirava assim, e era um cabelo assim preto que não acabava, e eu puxava assim, e aí eu puxava assim e não acabava, e puxava e não acabava, ficava, gente, eu tava de luva, né? Óbvio. E eu ficava, gente do céu. Gente do céu. Eu tava literalmente contando os minutos pra ir embora de lá. O moço perguntou se eu podia ficar mais, eu falei, sinto muito não, porque eu não queria ficar mais lá nenhum segundo da minha vida. Eu tava limpando, pensando, faltam 15 minutos. Eu não tava nem aí se eu ia terminar a casa ou não, eu só queria ir embora. Foi horrível, foi muito péssimo. E aí eu lembro que ele falou assim, eu perguntei pra ele, a gente sempre pergunta quando a gente chega na casa da pessoa, por onde você quer que eu comece? E ele disse, comece pela cozinha, por gentileza. Comecei pela cozinha. Quando deu 11 horas... Porque eu entrei às 9, né? Eu acabei meio-dia. Então, sei lá, geralmente ele ia começar a cozinhar depois que eu acabasse de limpar a casa, né? Mas ele começou a cozinhar 11 da manhã. E aí, quando eu acabei de limpar a casa, eu tinha, sei lá, uns 5 minutinhos sobrando, que eu não aguentava mais ficar ali. Ele falou pra mim, ai, você pode limpar a cozinha de novo? Porque eu almocei. E aí, tá sujo. Ele pediu pra eu começar pela cozinha, pra eu limpar ela 2 vezes. Enfim, limpei igual a minha cara, porque acho que eu, sei lá, atrasei uns 5 minutos pra sair, então eu fiquei 10 minutos ali naquela cozinha. Eu só fiquei ainda 10, gente, porque não tinha nem como sair antes, porque por mim eu tinha feito daquela cozinha em 5 minutos pra sair dali. Foi horrível, foi horrível, foi horrível. Foi muito sujo. O micro-ondas do cara, ele pediu pra não limpar, mas não dava pra limpar. Gente, eu não sei como ele consegue esquentar a comida ali. Parecia que tinha explodido alguma coisa ali, sabe? Comprar um micro-ondas novo, acho que era $10, você pegava um... Pode até ser que usado, mas usado limpo, né? Aquele dele tava muito ruim. E aí eu tive a minha terceira e última que eu me lembro, de casual, que também tava muito zoada, aquela casa da mulher, tava muito suja, que eu fiquei mais puta, porque assim, era uma casa reformada e era do lado de casa, eu fui a pé. E era pra ser uma casa fácil de limpar, porque era uma casa nova. Só que ela não deixava eu usar aspirador. E aí a gente sabe que quando a gente vai pra cá, a gente não usa vassoura, assim, é muito raro a gente usar vassoura, a gente aspira tudo que der. E ela não deixava usar aspirador porque ela tava fazendo reunião o dia inteiro, e ela simplesmente não deixou eu usar o aspirador. Então eu lembro que eu varria a varanda dela, tava ventando, e aí voava tudo o que eu tinha varrido. Só que tava muito quente pra eu fechar a varanda inteira, assim. Eu fechei e deixei um ou 2 vidros abertos, porque tava muito calor. E aí voava tudo que eu varria. Então dava pra eu varrer, fazer um bolinho e guardar e jogar no lixo. Eu tinha que varrer e jogar no lixo, varrer e jogar no lixo.
Lembro que e tava muito sujo também. Casual é muito complicado, gente. Não recomendo. E aí, além dessas experiências de casual e de casa, eu também limpei 2 escritórios. Um era uma fábrica, que eu tinha 4 horas pra limpar lá, só que dava pra limpar, assim, em 2 horas. Era muito tranquilo, assim, em questão de limpeza. A única coisa muito, muito horrível que tinha lá era que eu tinha que limpar mictório. Gente, que nojo. Eu acho que eu fiquei o quê? Limpando esse lugar durante um mês e meio. E todas as vezes. E era 2 vezes na semana. Eu acho que foi um mês, 2 vezes na semana que eu limpei lá. Toda vez eu fazia cara de nojo quando eu ia limpar o banheiro masculino e ia limpar os mictórios. Nossa, como eu odiava. Nossa senhora. E aí eu lembro que eu tinha que matar o tempo ali, porque, tipo, 4 horas não precisava, porque não era tão grande assim. E eu lembro também que tinha um aspirador, assim, muito, muito grande, pesado. E esse escritório era dividido em 3 torres. E aí eu tinha que ficar subindo e descendo escada com aquele aspirador gigantesco. Eu quase caía junto. E aí teve um outro escritório que eu peguei. Esse aí não foi nada demais, era um escritório, só que eu tinha que limpar ele em 2 horas. Correr muito pra conseguir limpar ele em 2 horas. E aí também era toda semana. Só que as pessoas de lá eram um escritório de TI e o pessoal tinha um monte de funko nas mesas e eles não deixavam encostar, assim, tirar pó. Era fácil de limpar as mesas porque as pessoas não queriam que eu mexesse nas mesas. Então eu passava só um pano assim por cima, em cima do teclado, em cima da tela e já acabava ali. Mas dava muito trabalho porque daí eu tinha que limpar a cozinha, daí eu limpava dentro da... Como eu não tinha que limpar as mesas direito, eu limpava tipo dentro da torradeira, aí era sempre sujo, né? Lavar as louças, guardar. O banheiro também era bem complicado. Mas foi isso, assim, minhas experiências de cleaner. Eu também limpei casas por fora, né? Que eu mesma contatei a pessoa e limpei, ganhei sem ser pela empresa, que era a forma que ganha mais dinheiro. Sobre valores, quando eu trabalhava nessa empresa que eu limpava a casa dos outros pela empresa, que eles que conseguiam os clientes, eu ganhava $20 a hora e levava os meus próprios produtos pra limpar. E quando era escritório, eu ganhava 18 a hora e aí eu não precisava levar produto, eu acho que eu levava só os meus panos pra limpar. Mas produto já tinha. E aí, quando eu limpava por fora, dependia muito. Tinha gente que eu cobrava 25 a hora, daí eu já ganhava bem mais, né, do que 20. Tinha gente que eu cobrei 27 a hora. Teve gente que dava extra, que dava, tipo, vamos supor que, sei lá, em vez de dar $100, me dava 110, alguma coisa assim. Então, dava pra ganhar bem. Só que é muito cansativo, gente. Quando eu saí do Brasil, falavam, tipo, é muito tranquilo, tu limpa mais ou menos, as pessoas não se importam muito. Mas, na verdade, você tem que fazer um trabalho de 3 horas, de 2 horas, parecer que você ficou lá 8 horas limpando a casa. Quando você entra, tem que parecer que tá muito limpa, mesmo não estando muito limpa. Então, é uma corrida, assim, você não limpa 3 horas com calma, você limpa 3 horas freneticamente, assim, correndo. E, no meu caso, dependia de transporte público, então eu puxava o carrinho com produto pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Às vezes, né, sempre eu trocava de transporte, eu nunca conseguia, acho que, ir pra uma casa direto, assim, com um ônibus só. Só a mulher que era do lado de casa que eu fui a pé. Mas, no geral, eu tinha que sempre pegar um ônibus, aí pego o barco, aí pego o trem. Eu tinha casas que eu levava mais tempo pra chegar do que pra limpar. Então, aquela casa que eu fazia toda semana, que eu trabalhava 2 horas, eu ganhava lá $40, só que eu levava 6 horas pra ir e voltar, né? 2 horas pra ir, mais 2 horas pra voltar. Ganhava em 6 horas fora de casa só $40, então era muito pouco. Pra quem tem carro é mais fácil, assim, fazer bastante cleaner, limpar bastante casas. Tem gente que trabalha 8, 12 horas por dia, mas eu acho que 12 horas no Brasil e 12 horas aqui, as 12 daqui são muito mais intensas, porque 12 daqui você limpou o quê? Umas 6 casas? 4 casas? É muita coisa, é muito pesada, é muito frenético, você chega assim morta. Então, você ganha muito mais. Muitas vezes você ganha mais do que quem trabalha em escritório, porque você faz muito mais horas. Só que até onde vale a pena, né? É claro que se você tem as suas contas pra pagar, precisa fazer isso, mas a longo prazo, eu acho que é muito exaustivo, psicologicamente e com certeza fisicamente. É algo que, na minha opinião, não deve levar a longo prazo, gente. Pelo amor de Deus. Sabe, eu sei que as pessoas, né, têm vergonha de falar inglês, não se sente confiante, mas eu acho que vale mais a pena se esforçar. Tem gente que dá aula de inglês de graça, tem gente que, né, cobra pouco.
principalmente aqui, né, na Europa, eles dão opção de aula de inglês pra você fazer sem ter que pagar. Agora com Covid já não tá mais assim, eu acho que tá fechado. Mas, no geral, eu sei que eles dão aula da língua deles, nativa, né, quando está na Europa. E também tinha aula de inglês de graça, assim, mais ou menos. Tinha aula de conversação lá na Austrália, que eu lembro que eu já participei de algumas aulas na biblioteca. Então, né, vai atrás que eu acho que vocês vão encontrar recursos, mas se esforcem pra sair desse cleaner. Na minha opinião, eu sei que tem gente que gosta, mas na minha opinião é essa, é não se acomodar, é não ficar lá, sabe? Não fique esperando ter inglês perfeito pra procurar outros empregos, porque é muito difícil alcançar, né? Eu mesma já contei no meu vídeo de procurando, né, como procurar emprego em escritório aqui, que meu inglês tá longe de ser perfeito, mas eu consigo me virar, conseguir fazer as entrevistas, mas ainda assim eu cometo erros de inglês, tanto no meu dia a dia, enfim. Mas isso não é uma coisa que me impediu, eu não fiquei esperando eu ter o inglês, eu ter o curso perfeito, sabe? Eu só fui e tentei, porque eu já tinha. Então, essa é a minha dica pra quem também ainda tá trabalhando com isso. Não tô falando pra sair agora, sai correndo, mas assim, procura, tenta achar outras oportunidades. Eu acho que tem vários outros tipos de trabalho que às vezes a gente nem imagina que o pessoal faz e que vocês vão conseguir ter uma vida melhor. Eu acho que mais confortável, menos cansado, você vai conseguir aproveitar mais, né? Eu acho que quem mora fora abre mão de tanta coisa pra estar aqui e é muito difícil, eu sei que é. E tanto psicologicamente, né, tá fora, tá longe da família, ter que se adaptar ao clima novo, a uma cultura nova. Então, eu acho que se existe alguma forma de você deixar a sua vida mais leve, você tem que buscar. Então, eu acho que o cleaner a gente tem que fazer numa necessidade, mas na minha opinião não é algo pra você levar a longo prazo, porque vai te cansar e vai te destruindo assim por dentro aos poucos, sabe? Eu fiz 4 meses só, mas foram 4 meses que eu me questionei muito quando eu ia numas casas, que eu falava, gente, que é isso? Sabe? Larguei mão de um monte de coisa pra tá vendo isso, pra tá limpando isso, pelo amor de Deus. E eu sei que foi uma escolha minha, eu sei que paga bem, eu sei que conseguia pagar minhas contas, só que não é por isso que eu precisava me agarrar e ficar apenas nisso. Então essa é a minha mensagem final. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo no canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau!